Salmo 46, a partir do verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, põe fim à guerra, e até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Os salmos são um conjunto de cânticos que o povo de Israel compilou para que eles pudessem juntos celebrar algumas coisas que eles estavam passando. Os salmos eram cânticos que expressavam sentimentos, situações, muitas vezes sentimentos de gratidão, sentimentos de louvor, de adoração, mas também, muitas vezes, os sentimentos que cada um de nós tem. Às vezes de medo, de preocupação, de ansiedade, de se sentir injustiçado. Os salmos nunca impediram que os sentimentos que a gente tem viessem à tona. A gente vê isso em vários salmos. Salmistas muitas vezes tristes, abalados, desencorajados, às vezes até revoltados com Deus. Então, Deus conhece os nossos corações e sabe pelo que passamos. E eu queria dizer isso para você. Você não precisa esconder nenhum sentimento do Senhor. Qualquer sentimento que você tiver, você deve levar para o Senhor. Orar esses sentimentos, colocá-los diante do Senhor. Porque o Senhor nos conhece. E nenhum sentimento vai deixar Deus sem graça ou incomodado. Porque Ele nos conhece, Ele sabe pelo que passamos. Quando a gente leva os nossos sentimentos diante do Senhor, nós temos a possibilidade de entender esses sentimentos e receber do Senhor a cura que nós precisamos. Aqui a gente vê o salmista, que no caso não é identificado, só é identificado como os filhos de Coré. Também não identifica nenhum momento específico em que esse salmo tenha sido escrito. Alguns teólogos dizem que esse salmo foi escrito quando Jerusalém foi cercada pelo exército assírio, por Senaqueribe, o rei da Síria, que tentava invadir Israel. E por causa daquilo que Deus fez nesse episódio, eles escreveram esse salmo. Parece bem evidente, eu tenho certeza que você percebeu, que o teor do salmo, a palavra principal do salmo, é o fato de que Deus está conosco, Deus é o nosso refúgio. No versículo 1, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Aqui, o salmista aponta três características ou personificações da pessoa de Deus. O que Deus é? Ele diz que Deus é refúgio, é fortaleza e é socorro. E eu quero mostrar para você como esse salmo ele é dividido justamente nessas três palavras. Em refúgio, fortaleza e socorro. Como que essas três identidades de Deus, essas três maneiras de Deus se revelar para conosco, estão descritas nesse salmo. E como isso nos afeta e como isso nos encoraja. Quando a gente vê o Senhor dizendo que Ele é refúgio, o que é um refúgio? É um lugar onde você se esconde, se protege, não é verdade? Nesse lugar, você não necessariamente tem que fazer alguma coisa. Você simplesmente vai lá tentando se esconder ou se refugiar ou se guardar de algum tipo de ameaça. Quando está chovendo, por exemplo, você busca um refúgio onde você fica debaixo e não recebe a chuva. Mas o texto também diz que é fortaleza.
E no caso aqui, fortaleza não é simplesmente um lugar onde você está guardado, mas a força. É a força que te capacita a fazer algo. Então, ao mesmo tempo que Deus é aquele que te protege, que está te guardando, como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, de modo que a própria galinha receba os ataques que vêm de fora, seja do calor, seja de um inimigo, de um outro animal que esteja tentando atacar os seus pintinhos. Assim o Senhor também somos refugiados no Senhor. Mas Ele também é nossa força. Isso quer dizer o seguinte, que há momentos em que nós vamos estar guardados no Senhor, mas há momentos também que o Senhor vai nos fortalecer para que a gente tome atitudes e se levante para lutar contra aquilo que se levanta contra nós. Ao mesmo tempo que Deus nos guarda, é Ele que nos fortalece, que nos capacita a estarmos de pé. Para onde a gente foge quando alguma coisa se levanta contra a gente? Para onde a quem a gente busca quando alguma coisa de ruim acontece, quando você está sujeito a alguma situação difícil? Nós estamos vivendo momentos tão difíceis, né, gente? Acabamos de sair de uma pandemia em que o mundo todo parou, que todo mundo ficou completamente perdido, sem saber o que fazer, com medo, viu seus queridos irem embora. Alguns ficaram sem trabalho, sem emprego, ficaram debilitados. E saindo dessa pandemia, a gente vê o mundo no meio de guerras, o nosso país com mandos e desmandos, a gente se sentindo muitas vezes injustiçado, preocupado com o nosso futuro. Para onde a gente corre numa situação como essa? Que tipo de garantia a gente pode ter num momento como esse? Se a gente não olhar para o Senhor como nosso refúgio, a gente vai ficar louco. E eu sinto te dizer que a perspectiva não é de melhorar. Porque a coisa não é só no Brasil, é no mundo todo. Nós estamos, de fato, caminhando para o fim, gente. Nós estamos caminhando para o fim. E se você não tiver um lugar onde você possa colocar a sua esperança, de maneira que ela esteja segura, onde você esteja guardado, protegido, tem esperança, a gente vai ficar maluco. Por isso que esse salmo é tão importante para a gente hoje. Porque ele diz que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na tribulação. O Senhor é aquele que nos protege, onde nós podemos nos esconder daquilo que vem contra nós, mas também é aquele que nos fortalece para resistirmos firme. Como eu falei, vai ter hora que a gente vai se esconder, mas vai ter hora que a gente vai ter que lutar. E para poder lutar, a gente não pode lutar no nosso braço. A gente estudou algumas semanas atrás a respeito da guerra espiritual na qual nós estamos inseridos. E nessa guerra a gente não luta com armas carnais, mas espirituais em Deus, poderosas em Deus, para lidar com todo tipo de levante do diabo contra a nossa vida. Lembre-se que a nossa guerra não é contra pessoas, mas contra com principados e potestades, contra o mal personificado. Mas nós estamos seguros e fortalecidos no Senhor. É Ele que nos capacita. E a gente precisa se lembrar que nós somos fortalecidos em Deus para resistir a todo tipo de ataque do diabo. Mas também o Senhor é socorro. E o que significa ser socorro? Se por um lado o Senhor nos protege, nos guarda dos ataques, e também é aquele que nos fortalece para enfrentar esses ataques, quando a gente vê que o Senhor é socorro, significa que Ele é que se levanta para agir em nosso favor. Deus toma o protagonismo da situação. Deus vai e age. Deus se levanta como Deus Todo-Poderoso, como o Senhor dos exércitos, como a gente leu nesse texto. Aquele que desfaz a guerra, quebra o arco e põe fogo nos carros. O Senhor toma a frente e Ele faz alguma coisa. Esse é o nosso Deus. É aquele que nos protege dos ataques, é Ele que nos fortalece e nos capacita a lutar, mas também é Ele que em determinado momento Ele fala assim, daqui, deixa eu resolver essa parada. Eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa em teu favor. Agora, não adiantaria nada a gente ter um Deus que é refúgio, que é fortaleza e socorro, se Ele não fosse o quê?
bem presente na tribulação. O salmista aqui está falando o seguinte, olha, esse Deus que é refúgio, que é fortaleza e é socorro, ele é presente. Não adianta ter um refúgio que fica a 10 quilômetros de onde eu estou. Não é verdade? Até eu chegar lá, já era. Não adianta eu ter alguém que me fortaleça, mas que está longe de mim, que é incapaz de me trazer a força que eu necessito. Não adianta eu ter alguém que vai lutar por mim, se ele está tão longe que até ele chegar eu já vou ter sido derrotado. Mas o texto diz que o Senhor é bem presente, Ele está conosco. E isso a gente não pode perder de vista, gente. A gente precisa entender que o Senhor está conosco em todo o tempo. Mas para a gente continuar caminhando nesse texto, eu preciso te contar qual é o contexto, então, do que estava acontecendo. Como eu falei, alguns teólogos dizem que esse salmo foi escrito no momento em que Senaqueribe, o rei da Síria, tentava invadir Israel. E quem era esse cara? O reino assírio era um dos mais cruéis, mais poderosos daquela época. Onde eles chegavam, eles devastavam. Eles eram literalmente muito cruéis. Eles eram terríveis. Eles não simplesmente dominavam, eles matavam e faziam sofrer todas as pessoas que eles dominavam. Eles eram absolutamente cruéis. E quando o rei Senaqueribe, então, cerca Jerusalém, ele manda uma carta para o rei Ezequias, que era o rei daquela época, dizendo o seguinte, falando para o povo, né? Vocês estão achando que Ezequias vai libertar vocês? Não confiem no que Ezequias está falando. Ele está falando que Deus vai livrar vocês? Não confiem nisso, não. Porque o nosso povo, os nossos pais, os sírios, eles já dominaram muito as outras nações. E os deuses desses povos foram derrotados, foram queimados, foram destruídos. Ninguém pôde salvar os povos do nosso poder. Então a afronta foi não só com o povo de Israel, mas contra o Deus de Israel. Mas Ezequias era um homem que conhecia o Senhor. Eu quero ler para vocês o que a Bíblia fala a respeito de Ezequias. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 18. A partir do verso 2, diz assim, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. Verso 3, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Verso 5, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 7. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Esse homem conhecia a Deus, servia a Deus, se apegou ao Senhor, de uma maneira como nenhum dos reis anteriores havia feito. Esse homem sabia quem era o seu Deus, o Deus a quem ele servia. E isso é demonstrado no fato de que, quando ele recebe essa carta, com essa afronta contra o próprio Deus, o que ele faz? Ele entra no templo, isso está lá em 2 Reis 19, a partir do verso 14, e eu quero ler de novo para você. 2 Reis 19, verso 14 diz, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-se perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Senaqueribe, as quais ele enviou, versículo 16. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve, e abre, Senhor, os olhos e vê todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam
que só o Senhor é Deus. Ezequias reconheceu aquilo que Senaqueribe tinha falado. De fato, Deus, esse cara aí, ele é complicado. Eles já destruíram outros povos, já dominaram outros povos e destruíram os deuses deles porque eles não eram deuses. Mas o Senhor é diferente. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor está num lugar diferente. O Senhor está acima dos principados e potestades. Por isso, Senhor, mostra para eles quem é o Senhor. Não por nós, mas por amor do teu nome. Mostra para eles quem é o Senhor, que o Senhor tem poder para se manifestar. Gente, quando a gente se deparar com um momento como o que Ezequias estava passando, como o povo de Israel estava passando, nós precisamos olhar para aquele Deus que é o poderoso, aquele que pode fazer. Não é como outro Deus, um Deus qualquer que não pode responder ao nosso pedido, mas é um que pode transformar a situação pela qual nós estamos passando. Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Nós precisamos nos apegar ao Deus que é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Amém? E qual foi a resposta que eles receberam? A resposta a essa oração. Nessa época, era Isaías, o profeta daquela época de Ezequias. Lá em 2 Reis 19, 6 e 7, Isaías então traz a resposta de Deus para Ezequias. Dizei isto a vosso Senhor. Então, Isaías está falando para os servos que iam levar a resposta para Ezequias. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. É Deus falando. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então, naquela mesma noite, isso é versículo 35 e 37, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que esses eram cadáveres. Todo o exército assírio havia sido morto por um anjo do Senhor que se levantou. Um anjo do Senhor que se levantou. Eles não tiveram que fazer nada, eles não tiveram que lutar, porque o Senhor foi aquele que foi socorro bem presente. O Senhor se levantou e fez a obra na vida contra aquele povo e livrou o povo de Israel. Sabe, a primeira parte desse salmo diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Em algumas versões, depois do que eu li, aparece uma palavrinha chamada Selá. Não sei se a sua versão tem essa palavra. Selá significa pausa. Pense naquilo que você acabou de ler. Então, isso determina uma parte do salmo. É como se o salmista estivesse falando assim: presta atenção no que eu acabei de falar. O Senhor é refúgio e fortaleza, e Ele, ainda que os mares, que a terra se transtorne, ou seja, que a terra desapareça, ainda que haja um terremoto, que ela saia da onde está e vai para outro lugar, ainda assim o Senhor é o nosso refúgio. É como se o salmista estivesse falando assim: pensa no pior cenário que pode acontecer. O que é a coisa mais segura daquele povo? O que aquele povo entendia como uma coisa que era absolutamente imutável? O lugar onde eles estavam, a terra, os montes. Eles nunca tinham visto um monte sair do lugar. Por isso ele falou assim: ainda que isso aconteça, a pior coisa que pode acontecer na minha vida, ainda que isso aconteça, o Senhor é o nosso refúgio. Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida hoje? Você tem medo dessa coisa? Qual é o pior cenário da sua vida? Ainda assim, o Senhor é o nosso refúgio. Ainda que a pior coisa que pode aconteça contra você, o Senhor é aquele que é o seu refúgio, a sua fortaleza e o socorro bem presente. Ele não vai embora, ele não sai da onde está, ele não muda de ideia, ele não volta atrás. Esse é o nosso Deus. Pensa nisso. O salmista está falando: para e pensa naquilo que o Senhor é. E a gente vê esse conceito da presença do Senhor, da fidelidade do Senhor em toda a Bíblia.
Se a gente for lá para Mateus capítulo 28, quando Jesus chama os discípulos e os comissiona a ir pregar o evangelho, ele diz assim, Mateus 28, 19, diz assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É Jesus falando. Jesus não falou assim, eu vou estar, eu estarei lá com você. Não, eu estou e vou permanecer. Palavras de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Presta atenção, os discípulos estão ouvindo isso depois de verem o seu mestre, o seu Senhor, ter sido crucificado, ter morrido, ter sido enterrado por 3 dias e ter ressuscitado. Eles não estão ouvindo de uma pessoa qualquer, eles estão vendo aquele que morreu e ressuscitou. Falar o seguinte, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu não vou abandonar. Eu não vou deixar vocês na mão. O meu poder, o meu Espírito vai com vocês, capacitando vocês a enfrentarem qualquer situação que for. Seja perseguição, seja morte, seja, qualquer coisa que for. Eu vou estar com vocês. Eu já estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Hebreus 13, 5 diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você está se sentindo sozinho? Está sentindo que não tem ninguém com você? Você tem que olhar para esse salmo, para a palavra de Deus, se encher com a palavra de Deus e se lembrar que Ele não te abandona, jamais te abandona. Eu estava ouvindo a história de um homem que no seu colégio foi forçado pelos seus professores a decorar 3.000 versículos da Bíblia. Fazia parte do currículo dele decorar esses 3.000 versículos. E durante a aula e durante o tempo que eles estavam na escola, se o professor encontrasse com algum dos alunos, ele ia pedir uma referência qualquer e o aluno teria que saber aquela referência. E os alunos na época ficaram revoltados. Que absurdo fazer a gente decorar tanta coisa. Que coisa mais absurda, que coisa mais autoritária. 30, 40 anos depois, um desses alunos estava na sua casa, recebeu uma ligação do seu médico falando assim, olha, fulano, você tem um câncer no cérebro. É benigno, você não vai morrer disso, mas a gente precisa tirar esse câncer daí, esse tumor daí. Naquele momento, a primeira coisa que veio na mente daquele homem foi, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. A primeira coisa que veio na sua mente. Não foi, e agora o que vai ser da minha vida? E agora, será que eu vou sair dessa? E agora, como é que vai ficar minha família? Não. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Gente, a gente precisa ter a palavra de Deus no nosso coração. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Eu tenho que medir as coisas que eu estou vivendo pela palavra. Não pelo que eu estou vendo. Não é o jornal que vai me dizer como eu vou me sentir. Não é o site na internet que vai dizer as notícias e vai mudar o meu coração, vai mudar os meus sentimentos. Não. A minha vida é pautada pela palavra do Senhor. O Senhor é o meu refúgio. Não importa a situação pela qual eu esteja passando, eu me refugio no Senhor. Eu me protejo no Senhor. Eu sou fortalecido pelo Senhor. E eu sei que o Senhor vai se levantar em meu favor. Amém? Isso tem que estar na nossa mente o tempo todo. Isaías 41, 12 e 13 também diz, aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa nenhuma, nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Conhecido demais para nós, o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você pode repetir isso? Senhor, tu estás comigo. Não importa a situação pela qual nós estejamos passando, o Senhor está com você. Ele te segura pela mão direita e te ajuda a caminhar. Eu não posso me esquecer disso, gente.
A gente só é diferente porque tem essa certeza de que o Senhor está conosco. É por isso que a gente não se abala. É por isso que a gente não se preocupa com o amanhã. É por isso que a nossa alegria não está baseada naquilo que a gente vê, mas está baseada no Senhor. Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que pode me fazer o homem? Amém? Então, nessa primeira parte do Salmo, a gente vê o refúgio do Senhor, a presença do Senhor em todo o tempo conosco. Na segunda parte, eu gosto demais, porque os Salmos, eles como que desenham quadros para nós, como que pintam cenários para a gente. E se na primeira parte a gente vê as coisas atribuladas, a terra se estremecendo, sendo lançada no meio do mar, e o mar furioso, e toda aquela agitação, no versículo 4 do Salmo diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz. A terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. De novo tem a palavra selá. Para e pensa naquilo que você ouviu. Para e pensa na presença do Senhor. Quem é esse Deus? Esse é o Deus que tem um rio que sai do seu trono. Um rio de águas significa um lugar onde eu tenho algo que mata a minha sede, que me renova, que me alimenta. Ninguém vive sem água. Aliás, uma das razões pelas quais eles acham que esse salmo foi escrito nesse contexto, nesse episódio, é o fato de que Ezequias havia construído um aqueduto. Porque não existe rio que passa por Jerusalém. Mas havia um aqueduto que Ezequias havia feito. Isso significava que a água que vinha de fora das muralhas abastecia toda a cidade. E por causa disso eles podiam resistir ao tempo que eles estavam cercados pelo exército sírio. O Senhor é aquele que faz com que um rio passe na sua cidade, aonde há provisão para nós, aonde há alimento para nós. Há a fonte de água que nos alimenta, que tira a nossa sede. A cidade de Deus. Você percebe como muda o cenário? Há um rio tranquilo, um rio que alimenta, um rio que sai do trono do Senhor, que recebe a glória do Senhor, que recebe o poder do Senhor. É um outro cenário, gente. Parece que alguém acendeu a luz daquele lugar. Parece que alguém pintou um quadro mais bonito, com cores bonitas, onde há paz, a tranquilidade, simplesmente pelo fato do rio do Senhor sair do seu trono e alimentar aquela cidade. E dizer o seguinte: essa cidade jamais será abalada, porque o Senhor está no meio dela. O Senhor é refúgio, socorro presente. O Senhor está no meio da cidade, da sua cidade. O Senhor dos exércitos está conosco. E por último diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não dá para a gente ter medo. A gente não precisa ter medo. A gente não precisa se preocupar. Porque nós estamos guardados numa cidade onde o Senhor está no meio dela. É Ele que está cuidando. E Ele provê tudo aquilo que nós precisamos para que a gente possa ser cuidado e guardado pelo Senhor. Como eu falei, a água fala daquilo que é mais necessário para a nossa vida. Jesus disse que Ele é a água da vida. E quando Ele tem aquele encontro com a mulher samaritana, no poço, né, da Samaria, Ele diz o seguinte, João capítulo 4, versos 13 e 14, diz assim: afirmou-lhe Jesus falando para a mulher: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é aquele que provê a água que nós precisamos. Essa fonte, esse rio que sai do trono de Deus, é o próprio Jesus que colocou dentro de nós uma fonte que nos alimenta, que faz jorrar para a vida eterna. Tudo aquilo que a gente precisa vem do Senhor. Quando o salmista fala a respeito do Deus de Jacó, está falando do Deus da aliança. O Deus que fez uma aliança com Jacó. Fez uma promessa para ele.
Você quer ter uma promessa de Deus para a sua vida? Entre debaixo da aliança do Senhor. Beba da água que Jesus pode dar, porque essa água vai gerar uma fonte a jorrar dentro da gente. Não vou mais depender de outras coisas, de situações externas. Eu não preciso de coisas externas para me dar alegria, me dar força, me fazer uma pessoa completa, satisfeita. Tudo que eu preciso vem de dentro de mim, da água que Jesus está fazendo jorrar dentro da gente. E isso é que vai nos capacitar a viver uma vida plena. Jesus também disse, lá em João capítulo 7, no final da festa dos tabernáculos, onde ele estava participando, no último dia da festa, ele diz assim, no último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A única coisa que a gente precisa fazer é se aproximar do Senhor e beber dele, porque ele é quem vai nos alimentar. Quando o salmista fala a respeito da cidade de Deus, significa um lugar onde nós iremos morar. Todos nós somos cidadãos de alguma cidade. Mas nós que já conhecemos Jesus, fomos arrolados como cidadãos do céu. Os nossos nomes estão no livro da vida. E por causa disso, nós somos cidadãos que têm direitos nos céus. Você já parou para pensar nisso? Alguém que é cidadão de um país tem direitos que outras pessoas não têm. E nós somos cidadãos dos céus. Porque a palavra de Deus diz que os nossos nomes estão arrolados nos céus. Isso está lá em Lucas capítulo 10, verso 20, diz assim, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Filipenses 3:20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Senhor Jesus. A nossa pátria é nos céus. Nós estamos aqui de passagem, somos embaixadores do Senhor. Nós temos que olhar para o lugar onde seremos guardados eternamente. Nos céus, na cidade do Senhor, a cidade maravilhosa que Ele tem reservada para nós. Por último, aqui a gente viu que esse rio, né, é aquilo que nos fortalece, que nos dá a vida que nós precisamos. E por último, nós vemos na última parte do Salmo, a gente vê como o Senhor é o nosso socorro. A partir do verso 8 do Salmo 46, diz assim, vinde e contemplai as obras do Senhor, as assolações que Ele fez na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a aliança, queima os carros de fogo. O versículo 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Você vê que todo o salmo é alguém, são salmistas falando para o povo, mas no verso 10 é próprio Deus que diz. Ele fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a hora que Deus se levanta como nosso socorro. É a hora que Deus fala assim, chega, agora chega. Agora eu vou resolver essa parada. O Senhor quebra o arco, quebra a flecha e põe fogo nos carros. Ele faz terminar a guerra. Quando o Senhor se levanta, não tem para ninguém, gente. Não tem guerra que permaneça. O Senhor controla toda a história. Aquilo que você está passando, o Senhor vai chegar e falar assim, basta, agora chega. E quando ele fala aquietai-vos, aquietar-se significa deixa, relaxa. Se a gente fosse falar na nossa língua de hoje, é relaxa, para, não se preocupa. Não é para você fazer mais nada. Larga a mão. Literalmente a palavra é larga a mão, relaxa, senta, fica quieto. Não é mais você que vai fazer. Não está mais na tua mão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, para de fazer o que você está fazendo. Para de tentar resolver as coisas no seu braço. Para de se preocupar. Deixa que eu faço, agora é comigo. Pensa que é o próprio Deus, o Senhor dos exércitos que está falando isso com você hoje. Aquieta, fica sossegado. Eu vou tomar conta agora, eu vou fazer. E o salmista nos convida a contemplar aquilo que o Senhor fez. A entender que o Senhor, quando se levanta, acaba com a guerra imediatamente. Não sobra mais nada, não sobra para ninguém.
Ele fala, aquietai-vos e sabei, entenda, viva de acordo com essa realidade. Não adianta eu saber alguma coisa intelectualmente se eu não vivo e não ajo baseado nesse conhecimento. Saber que o Senhor é Deus significa que todos os passos que eu vou dar têm como pressuposto o fato de que Ele é Deus, que Ele controla todas as coisas, que não tem nada difícil para Ele, que Ele está comigo em todo o tempo, que Ele muda a minha história, que Ele cuida de mim, que Ele me ama, que Ele se revelou a nós através de Jesus. Aquietai-vos e saibam que o Senhor é Deus. E Ele diz, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O nome do Senhor vai ser conhecido quando você deixar Deus fazer na sua vida. As pessoas vão olhar para você e falar, como é que você fez isso? Aí você vai poder dizer, não fui eu, foi o meu Deus que fez. Como é que você resolveu essa parada? Deus resolveu para mim. Como é que você decidiu fazer isso? O Senhor me mostrou que era para eu fazer desse jeito. Como é que você teve esse livramento? Quem que te curou dessa enfermidade? O Senhor fez isso na minha vida. E o nome do Senhor vai ser exaltado através da nossa vida. Amém? Isaías capítulo 57, 15 diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o seu nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O mesmo Deus que é o Altíssimo, que habita no lugar mais elevado, é o mesmo que habita comigo e com você, que está conosco em todo o tempo, que não nos desampara, que não nos deixa fazer as coisas sozinho, que não permite que a gente viva pela nossa força, pela nossa capacidade. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte, que nós somos aqueles que fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus, para viver numa aliança com Ele, para desfrutar de um Deus que é o nosso socorro, a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Não há nada que possa nos afastar da presença do Senhor. Eu sei que muitos estão com medo, preocupados. Eu confesso para você que toda vez que eu começo a olhar a internet e ver as coisas que estão acontecendo, eu falo, Deus, como é que a gente vai se livrar disso? Como é que a gente vai resolver essa parada aqui? Não tem para onde a gente escapar. Pelo nosso braço, pela nossa força, não tem. E é nessa hora que eu me refugio no Senhor. Eu olho para o Senhor e falo assim, Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é aquele que me fortalece. Eu posso estar fraco, eu posso estar abatido, mas o Senhor me fortalece. E não só isso, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na tribulação. Ele se levanta em nosso favor, Ele se levanta para lutar a nossa guerra, Ele quebra o arco e põe fogo nos carros. E Ele é bem presente, Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa. Ninguém pega Deus desprevenido, gente. Ele pode pegar você desprevenido, mas o Senhor não. A gente pode não saber o que vai fazer amanhã cedo, mas o Senhor sabe que a gente precisa. E o Senhor nos chama a nos aquietarmos na presença do Senhor. É muito bom a gente ouvir isso no domingo de manhã. Mas como é que a gente vai viver amanhã cedo? Na hora que tocar o relógio, se tiver que levantar, enfrentar o seu dia. É fazer como aquele homem que decorou os 3.000 versos da Bíblia. Você pode começar decorando esse. E aplicando essa verdade para a tua vida amanhã cedo. Quando você não souber o que tem que fazer. Quando você olhar o teu extrato bancário e falar assim, Deus, como é que eu vou fazer? Quando você olhar para o teu cônjuge e falar assim, está difícil, não aguento mais. Para onde você vai correr? Para onde você vai? Em quem você vai buscar força? Quem você vai pedir para te ajudar? O nosso Deus. O nosso Deus. É nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente.
Amém?